noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Cultura com Norte, um programa cultural que passa todas as semanas no Novo Canal. Um programa que versa sobre as mais variadas temáticas e variantes, permite uma expressão da área da cultura. Desta feita tenho na minha companhia um ator sebejamente conhecido, um ator ligado à Companhia Jangada de Teatro, mas que também está ligado à ficção, está ligado à empresa de board, agência de atores e autores. Falo concretamente de Vítor Fernandes. Vítor Fernandes, desde já é um prazer, um jovem de Lousada. Desde já é um prazer tê-lo aqui na companhia e nos estudos do Novo Canal. Obrigado pelo convite, é um prazer também Agradeço estar aqui. o facto de ter aceito o nosso repto. E, como dizia, e passando à introdução do Vítor Fernandes, portanto, reitero, portanto, ele é ator na empresa Jangada de Teatro, portanto, está ligado à empresa também de board, numa agência de atores e autores. Trabalhou como diretor de casting na empresa Lightbox Film and Advertising. Portanto, estudou na escola secundária de Lousada, é um lousadense, como referi. Sim. E também estudou teatro e artes performativas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, assim, não é? Exatamente. O Vítor reside presentemente na Vila de Lousada. Gostaria de começar por um tema que estava em presente ainda. Ontem foi a estreia de uma nova produção da Jangada de Teatro, uma vez que o Vítor está ligado à Jangada de Teatro, que é o Shakespeare Jantou em Minha Casa. Queria que me falasse um bocadinho desta estreia, como é que foi, qual foi o feedback e o que é que versa esta estreia? O Shakespeare Jantou em Minha Casa, portanto, uma encenação de John Mowat, que eu suponho que é um autor que a Jangada trabalha recorrentemente. Sim. Como é que correu esta estreia? Eu acho que correu muito bem a estreia. Foi o culminar de um processo muito intensivo que tivemos ao longo do último mês e meio, mais ou menos. Foi uma produção... com o John Mowat nós trabalhamos muito numa base de improvisação. É um encenador mais ligado ao teatro físico ou ao clown, e então todo o processo do espetáculo partiu de pegarmos na Noite de Reis de Shakespeare, pegarmos nesse texto e cruzarmos isso com o diário de John Manningham, que era um amigo de Shakespeare, e que de facto Shakespeare tinha uma relação de proximidade muito grande com ele, e ele registou vários momentos. Então nós cruzamos um pouco essas duas coisas e criamos todo um texto a partir dessas duas, da peça e do diário do Manningham. Qual foi o feedback já agora, Vítor? E depois o feedback eu acho que foi muito bom, porque é um espetáculo também muito dinâmico. Nós somos dois atores, um pianista que também dá uma perninha como ator, o Paulo. E é o Vítor, portanto o Paulo. Sou eu, o Paulo Pires e a Rita Calatré. Os três atores e atrizes em palco. Sim, fazemos as personagens todas. Vocês, portanto, desdobram-se ali numa série de Sim, personagens. estamos sempre a trocar de personagens. Do ponto de vista físico e mental, esta peça Shakespeare Jantou em Minha Casa é podemos afirmar, podemos dizer que é uma peça exigente. É exigente porque somos três atores a fazer todas estas personagens e fazemos-las constantemente, estamos sempre a trocar. Em 20, 30 segundos fazemos 3, 4 personagens diferentes cada um em alguns momentos. E isso, do ponto de vista criativo, dos ensaios, de repetir muitas vezes a mesma coisa, é muito desgastante. Mas também depois recompensa muito, porque quando isto começa a tornar-se natural, para quem está a ver, também tem outro interesse. Mas do ponto de vista da preparação daquilo que é a preparação para esta peça, em termos de concentração, isto exige uma concentração absoluta, é isso? Exige, claro. Exige porque nós também trabalhamos sob um nada. Não existe nada concreto quando começamos a trabalhar. Nós criamos tudo a partir do nada. Porque é assim que funciona com este encenador. O Mowat trabalha muito a partir daí. E depois de improvisarmos, começar a pegar em pequenas ideias que tivemos e aproveitá-las. E portanto, a partir daí montam, portanto... Sim. Muito bem. Daí, nessa perspectiva, é um trabalho exigente do ponto de vista mental. Sim, bastante. Portanto, já me disse que a peça decorreu no Centro Intensivo da Rota do Mário, obviamente cumprindo com as regras e as diretas da Direção-Geral de Saúde, é assim, não é? Num espaço, portanto, que estava devidamente dimensionado para o efeito, é isso? Sim, o espaço, como disse, não é muito grande, mas com o distanciamento tivemos cerca de 50 pessoas a assistir. Qual foi o feedback já agora das pessoas? As pessoas gostaram da estreia, gostaram da peça? Acho que gostaram muito, e o que disseram mais foi que gostavam de ver novamente no auditório, agora mesmo num teatro, para ver qual
Qual é a diferença? Porque o Que é o espaço espetáculo... natural, digamos, da jangada. Sim, sim, sim. E porque é diferente fazer num teatro ou fazer num espaço assim mais alternativo? O espetáculo torna-se diferente. Existe uma proximidade muito maior, por exemplo, na Rota do Românico. O nível de luz também não tem tanta capacidade. Não é que este espetáculo tenha muita, porque não tem, nem é esse o objetivo do espetáculo, mas muda muito o som, também muda muito, porque a Rota do Românico, o edifício por dentro tem mais eco, por exemplo, não é tão seco como uma sala de teatro. Que está devidamente preparada tecnicamente para este tipo Exatamente, de atividades. exatamente. Mas mesmo assim o espetáculo resultou e tanto é que nós sabíamos que estávamos a fazer espetáculo para aquele espaço. Mas é diferente de fazer num teatro. Vítor, deixa-me falar um bocadinho da sua ligação ao teatro como ator. Como é que surgiu esta ligação ao universo do teatro? Veio quase como um acaso, porque o meu objetivo no início, quando era mais jovem, digamos, há cerca de 20 anos atrás, o meu objetivo era estudar cinema, não era teatro. É um apaixonado pelo cinema, portanto, Vítor. Sim, sim. Eu já fui mais, agora acho que depois voltei mais para o teatro. Mas foi mesmo por acaso, porque eu sempre quis estudar cinema. Depois, quando fui estudar, a minha licenciatura na altura tinha bastante cinema e eu fui para lá. Tinha teatro, obviamente, porque era um curso de teatro e artes performativas em primeiro lugar, porque eu também gostava de teatro, mas não era a minha paixão primeira. O que é que o atrai no teatro? É o contacto com as pessoas? Pois, é o facto de ser uma disciplina física? É isso que o atrai? Ou é algo mais? O facto de ser um espetáculo ao vivo tem outro interesse, mesmo para um ator. É mais interessante para um ator, para mim, pelo menos, é mais interessante estar a fazer teatro do que estar a fazer, por exemplo, uma série. Se bem que são categorias diferentes, mas... Estamos a falar de disciplinas diferentes, digamos. Sim, porque temos a reação imediata do público e enquanto no cinema, por exemplo, é mais fria, a reação é dos colegas, é de quem está lá a filmar. É diferente. Estou a falar só dessa perspectiva, porque depois são mundos diferentes. Eu gosto também muito de cinema, adoro mesmo cinema, mas como ator, depois fui-me apaixonando pelo teatro. Foi surgindo, eu comecei depois a trabalhar profissionalmente. Vitor, desculpe interromper, surgiu-me agora esta questão, não tem ninguém na família ligado a esta área. Não. Portanto, foi mesmo uma paixão, foi algo que cresceu dentro de si, digamos. Sim. Uma vocação natural. Eu na altura, até quando andava na escola secundária, costumava ir ver os espetáculos da Jangada Teatro. Nunca imaginei que fosse ser ator, nunca imaginei que fosse trabalhar com a Jangada, nem era sequer esse o meu objetivo. Surgiu mesmo de forma natural. Eu comecei a trabalhar como ator profissionalmente, durante a licenciatura ainda, e depois a Jangada acabou por me convidar, mais tarde. Também Digamos, companhia residente de Lousada, que acabou por me convidar para já colaborar com eles. Já conhecia o eles. projeto de alguma forma, Vítor? Conhecia, porque na escola, já desde a escola secundária que ia ver espetáculos da Jangada, mas nunca imaginava... Já é um fã, digamos, da Jangada, digamos. Era mesmo, sim. E gostava do trabalho dos atores, das atrizes. Aliás, permitem este pequeno preâmbulo, eu conheço bem a Jangada Teatro, já disse noutras situações com outros convidados. Efetivamente é uma companhia que eu admiro, tem que fazer esta minha... Obrigado. Mas efetivamente, portanto, de alguma forma o Vítor começou logo a admirar, portanto, a companhia e de alguma forma foi influenciado por aquilo que eram as peças. Eu acho que sim, que foi influenciado, mas lá está, como estava a dizer, não tinha essa ambição de fazer parte da companhia, nem de ser ator, nunca foi, surgiu naturalmente. Eu já era ator profissional quando decidi ser ator profissional, ou seja, não foi o sentido inverso. Eu fiz o meu início como ator foi um pouco estranho, um pouco fora do normal do que costuma ser um ator comum, digamos. E fazendo parte do elenco da Jangada Teatro, obviamente que o Vítor foi crescendo, é isso. Como ator, como pessoa. Eu quando entrei para a Jangada Teatro, quando entrei como residente para a Jangada Teatro, já tinha mesmo o objetivo de ser ator. Já foi mais tarde, já foi uns anos mais tarde, porque a minha primeira experiência com a Jangada foi em 2006, mas depois fiz outras coisas pelo meio e só em 2009 é que me tornei ator residente da Jangada. E aí eu já tinha esse objetivo de ser ator. Muito bem. Qual foi, digamos, Vítor, a peça que mais o marcou do universo da Jangada? Isso é difícil, porque eu já fiz tantas produções e são todas... Há peças que eu gosto mais e há peças que gosto menos, mas isso é normal, porque quando se está a criar um espetáculo pode não sair como queremos, por vezes, ou pode também surpreender-nos pela positiva. E isso acontece... Olha, eu gostei muito de fazer agora este espetáculo que fizemos. O Shakespeare Jantou em Minha Casa, gostei mesmo muito de fazer. Acho que é um espetáculo que vai
e espero que vá vender bastante e que façamos bastantes apresentações, mas tenho outros que me marcaram muito. A Festa dos Porcos marcou muito, está a fazer 10 anos esse espetáculo neste momento, foi em 2011 que estreámos. Foi um espetáculo que me marcou muito e acho que também que mudou um pouco o rumo da jangada para melhor. Os Três Porquinhos também me marcou muito, fizemos muitas apresentações. O Patinho Feio também, andámos pelo mundo com esse espetáculo, literalmente. Estivemos em vários continentes, em muitos países. E Aliás, é difícil enumerar muitos. Há muitos espetáculos e estaria a ser, a Feira Amansada também gostei muito de fazer. Estaria a ser injusto começar a deixar de fora. Selecionar Há muitos, eu diria que se calhar tinha que enumerar uns 15, que eu gostei mesmo muito de fazer. Mas esta dimensão que a jangada internacional hoje tem, Hoje em dia já não tem tanto por causa da pandemia, mas se não tinha, sim. mas sim. que adquiriu, portanto, mesmo antes da pandemia já tinha essa dimensão. Sim. E eu aproveitei essa deixa do Vítor, porque eu daqui a pouco também queria ouvi-lo sobre esta questão da crise sanitária, da crise pandémica, mas voltando um bocadinho ainda antes da questão da pandemia se ter feito sentido na região e no país, mas é um facto que a jangada já tinha essa dimensão internacional. Isso diz bem do trabalho e da visibilidade da própria e da notoriedade da jangada. Diz, porque para se ir a um festival internacional ou ser convidado para alguma programação de algum teatro de outro país, não existe propriamente lobbies, nem existe, porque nós não conhecemos as pessoas que nos contratam. Isso aí também demonstra muito o valor da companhia, porque quando querem contratar alguém de Portugal, virem buscar-nos a nós, ou Chapitão, ou algumas companhias portuguesas que têm tendência a sair lá para fora, diz muito sobre a companhia, se calhar. Vítor, sempre foi a grande referência em termos de festival. Né? Estamos a falar de um festival de artes de espetáculo que é subejamente conhecido na região e não só, diria, a nível do país. Está parado nos últimos anos. Devido a tal crise. Acho expectável que a curto, médio prazo seja possível voltar? Sim, vai existir folia este ano. Por isso, já não será como costumava ser em abril e maio, mas será mais para o final do ano. Num formato diferente, digamos? Não vai ser um formato diferente. Acho que não vai ser um formato diferente. Eu não faço parte da programação do festival, já fiz, não faço, agora este ano não faço, não sou eu que estou a tratar disso. Mas será o mesmo figurino, digamos? Será no Auditório Municipal. O Auditório Municipal está em obras. Está em obras, exatamente. Está a ser de alguma forma intervencionado, Sim, está a ser uma remodelação profunda, teve um aumento da lotação e um aumento também de capacidade técnica. Novas intervenção no sentido de ampliar, digamos, em termos de... É estrutural e é também técnico. Já tinha bastante capacidade técnica, vai ter mais alguma agora. E o festival vai ser feito no nosso auditório, né? Mas em relação à estrutura do festival, não lhe sei mesmo dizer ainda. Vítor, falou no teatro, que é a sua grande paixão, já lhe disse, mas também é conhecida a sua ligação ao cinema. Eu sei que já teve algumas experiências, já fez inclusive algumas incursões na área do cinema. O Vítor está ligado à empresa de bordo, à agência de atores e autores. Como é que surgiu esta ligação? E queria que me falasse um pouco dos trabalhos que desenvolveu neste âmbito, mais no âmbito da ficção, mais no âmbito da ligação às séries. Inclusive eu sei que esteve ligado a uma série que passou na Cabo, portanto... Na Opto, da SIC. Sim. Queria que me falasse um pouco desta sua ligação ao universo da ficção e também do cinema. A minha ligação à The Board veio depois da minha ligação ao cinema. Ou seja, foi uma coisa que levou à outra. Lá está, eu faço sempre um percurso um pouco estranho. Digamos, normalmente os atores têm um agente primeiro e depois é que entram. Eu fui ao contrário. Comecei a trabalhar primeiro, a minha primeira experiência numa longa-metragem mais séria, digamos, foi com o Bad Investigate. O Luís Ismael foi o realizador e foi um filme que eu gostei muito de fazer. Fiz uma participação muito pequena nesse filme. É curioso. Mas que marcou o Vítor, é isso? Marcou-me a mim, acho que ajudou-me de certa forma também a fazer mais cinema. Porque foi aí que eu conheci o Luís Ismael, eu não o conhecia. E depois ele convidou-me para fazer uma direção de casting de uma grande produção que ele fez, se calhar a maior produção que a Lightbox já fez, uma das mais produções se calhar que já foi feita em cinema em Portugal, e eu acho que teve alguma influência, digamos, ter feito essa pequena participação, mas acho que até foi marcante no filme, no Bad Investigate, sim. E a ligação à série que eu referi há pouco, que passou na Opto da SIC, marcou também de alguma forma, a Vítor? Sim, porque foi a minha primeira experiência a fazer séries e
não foi uma participação muito grande, fiz 3 cenas só na série, mas também foram cenas com alguma intensidade. Com alguma intensidade. Aliás, eu vi inclusive Sim. uma fotografia que o Vítor tem publicado na sua página do personagem, que veste o papel do personagem Sim. ali com uma carga bastante Sim, intensa. uma foto que eu tenho a deitar sangue, né, pela cabeça, sim. Foi um personagem difícil de trabalhar, digamos? Não, acho que não. Acho que surgiu de forma muito natural. As cenas que eu fiz foram com a Sara Matos, e ela também ajudou-me muito, pôs-me à vontade. Ela tem mais experiência do que eu em televisão e tornou as coisas mais fáceis, diria. Acho que fizemos praticamente tudo à primeira. As repetições que fizemos até foi mais por culpa da Foram câmara, mínimas, digamos, foram por culpa mínimas. da câmara do que pela nossa. Por isso é bom. E a curto médio prazo, Mas essa série foi filmada como cinema, não foi filmada como televisão, foi filmada mesmo como cinema. a curto médio prazo é expectável que o Vítor venha a fazer novas incursões nesta área, na área da ficção e do cinema? Acho que sim. Existem propostas já? Não, propostas não. Existem algumas perspectivas, mas propostas não. Porque normalmente esse tipo de propostas surgem um pouco mais em cima dos acontecimentos. Normalmente é 1 mês, 2, 3 antes, não é muito mais. E para televisão, por exemplo, para telenovelas, surge às vezes na semana anterior. E isso já me surgiu também. No meio televisivo, digamos? Sim. Já me surgiu para 2 telenovelas. Uma, infelizmente, na altura tive Covid, depois não pude fazer. Foi um amigo meu, por acaso, também por coincidência, da minha agência que fez essa minha personagem. E depois tive mais recentemente, outra proposta, que depois acabei por não aceitar, mas sim, acabam sempre por surgir algumas coisas, acho eu. Muito bem. E gostava de investir mais nesse domínio, Vítor? Eu gosto muito de teatro e quero que, pelo menos é o meu objetivo para já, e acho que a médio e longo prazo, provavelmente também, é manter o teatro como uma base na minha carreira. E a televisão e o cinema, eu gostava de fazer mais cinema, mas a televisão também, incluindo séries e isso, que sejam mais um complemento, digamos. Não sei até que ponto pode ser benéfico. Estou a falar a nível de gestão de carreira, né? Que seja benéfico para mim estar a fazer muita coisa para já. Mas a ideia que a maior parte das pessoas que estão ligadas a este meio, Vítor, e só para esgotar este tópico, é que não é, em termos de cinema, as oportunidades vão digamos, corrija-me se estiver enganado, vão escasseando, não são muitas, é assim? Não são muitas porque o mercado de cinema é muito pequeno em Portugal. Português, digamos. Há muito pouco investimento, do Estado o investimento é risível, e do privado o investimento também não é muito grande. Digamos. Não é muito grande. O 1618, por exemplo, é um investimento privado, e foi uma grande produção de facto, mas faltam mais produções a esse nível, digamos, em Portugal, com essa dimensão. Isso aí iria mudar muito o mercado. Temos, por exemplo, aqui o vizinho a Espanha, né, que tem já uma máquina industrial bastante grande. Visibilidade diferente. Né? Sim, já entra no Netflix facilmente, já tem séries que passam em todo o mundo, já tem cinema que passa em todo o mundo, e nós ainda não conseguimos isso. Mas vamos conseguindo aos poucos. O Bad Investigate, por exemplo, está no Netflix e é o único filme português que está lá. Acho que aos tenho poucos... uma dúvida, Vítor, gostava que me esclarecesse, gostava também que esclarecesse os nossos telespectadores no bom canal. As ferramentas e o instrumento que o Vítor adquiriu enquanto ator de teatro, enquanto ligado ao teatro, de alguma forma depois transpondo isto para a área do cinema, se bem que estamos a falar, já percebi, o Vítor também já fez questão de dizer disciplinas diferentes, isto de alguma forma ajuda ou consegue fazer esta transposição dessas ferramentas, ajudam depois quando está no papel, quando está a fazer, transporta isso para a ficção ou mesmo para o cinema? No caso do cinema, o cinema não dá tanto tempo como no teatro de trabalhar a personagem, porque lá está, nós aqui em Portugal não temos, também é por uma questão de custos, não existe tanto tempo para estar a preparar as cenas, mas existe tempo suficiente comparando, por exemplo, com uma telenovela, que é quase chegar lá e filmar. E se ficar um pouco mal, continua. No cinema ainda existe essa hipótese de ir repetindo, de haver muita correção do realizador ou do diretor de atores, caso exista. Mas comparando para o teatro, eu acho que tem mais a ver com isso, de ser no teatro haver mais tempo de se trabalhar mais aprofundadamente cada personagem, de fazer a contracena com os colegas, porque é muito importante isso. No cinema existe menos tempo para isso,
Existe tempo para trabalhar em casa, obviamente, mas trabalhar com os colegas existe menos do que no teatro. Depois, obviamente, também o cinema tem a tendência a ir para uma onda mais naturalista e o teatro depende da companhia. Depende da companhia. Há companhias que fazem um teatro mais naturalista, que vai mais nessa onda. Há companhias que não. A Jangada Teatro é uma companhia que faz mais... faz um pouco de tudo, quase. Tocamos em vários pontos de técnicas e isso faz com que seja, às vezes, um pouco diferente do cinema. Muito bem. Vítor, falávamos há pouco, aliás foi o Vítor que lançou de alguma forma o mote e eu aproveito para lhe fazer a seguinte questão. Falávamos da crise sanitária, da crise pandémica, evidentemente que isso teve consequências a vários níveis, do ponto de vista cultural, elas foram bastante severas. Como ator sentiu efetivamente digamos, essas dificuldades acrescidas? Obviamente, nós tivemos que parar, tivemos em layoff, não fizemos vendas, estivemos se calhar mais de meio ano sem fazer vendas. Isso aí obviamente pode destruir um negócio completamente, porque nós somos um negócio, apesar de tudo. Claro que a arte não é só isso, né? Não, e é difícil ser uma atividade lucrativa, mas nós temos que faturar, temos que pagar às pessoas, somos profissionais, por isso temos que pagar salários ao final do mês. E nesta fase foi difícil manter esta estrutura, digamos, e cumprir com aquilo que foi era. Muito, tivemos a sorte de existir a possibilidade de layoff e claro que isso ajudou muito, não é? Os mecanismos que foram sempre disponibilizados. A Jangada Teatro ainda é uma companhia que é financiada pelo Ministério da Cultura. Obviamente que o financiamento do Ministério da Cultura não paga os custos, não é? Mas é uma ajuda, uma pequena ajuda. Eu diria que é uma pequena ajuda. Não é o que mantém a companhia, mas ajudou também um pouco. Mas há muitas companhias, por exemplo, que não têm isso. Não têm esse apoio. A maioria não tem até esse apoio e acho que foi um setor mesmo muito massacrado. Como foi, por exemplo, da restauração. São setores que ficaram logo... Os setores que recebem pessoas... Vítor, o país está a entrar numa curva ascendente, os últimos indicadores da Direção-Geral de Saúde e de outros atores ligados à área da saúde indicam que na região tem havido. Estamos a assistir novamente a um acréscimo. Os últimos indicadores apontavam para um acréscimo em Paredes, nomeadamente Lousada também. Sim. Teme que isto de alguma forma possa, e tendo em conta que o setor da cultura foi dos mais afetados, teme que isto possa... Obviamente tememos e não conhecemos nenhum estudo que prove que exista um acréscimo de casos por as pessoas irem à cultura, mas gostava de saber qual é que é e que me apresentassem isso. Não sou especialista na área, mas não gosto de falar porque é uma área que eu não entendo, mas gostava de perceber porque é que se massacra tanto imediatamente o cinema e o teatro. Não percebo, mas pronto. Eu gostava que não fosse assim, mas se tiver que ser, obviamente vamos cumprir. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma revolução, não é esse o nosso objetivo. É mesmo que as pessoas estejam em segurança. Isso é o primordial para nós. Mas também é primordial trabalhar para nós. Exatamente. Vítor, perguntava-lhe, e uma vez que o Vítor é um ator da Jangada Teatro, a que é que atribui, e estamos na reta final do nosso programa, a que é que atribui de alguma forma a visibilidade que Lousada hoje tem do ponto de vista cultural? Se é que partilha desta opinião? Eu atribuo isso a um investimento de fundo e é políticas de longo prazo, porque este tipo de políticas não têm efeitos imediatos. Quem pensa que tem efeitos imediatos, eu acho que está mesmo completamente enganado. Isto tem que se ir alimentando ao longo dos anos, desde a infância até... Trabalho sistemático, digamos. Claro, tem que haver programação. As câmaras têm que se aperceber disso, que é essencial haver um espaço cultural numa cidade, numa vila. Neste caso, a Lousada tem um auditório, que foi o centro, digamos, da programação cultural. Depois, claro, obviamente, tem programação noutros espaços, mas eu acho que a programação é muito importante. Saber o que se está a programar também, ter um objetivo, o porquê de se contratar este espetáculo ou aquele, para determinada faixa etária, e esse tipo de políticas têm resultados a longo prazo. E o Lousada tem resultados porque já faz isto há mais de 20 anos, não vem de agora. E na região, o Vítor conhece, não sei se lhe posso colocar esta questão, mas gostava de ouvir, na região acompanha o trabalho que é feito na região do ponto de vista cultural,
Parece-lhe que, do ponto de vista cultural, a região é uma região sólida que tem crescido nos últimos anos? Ou é necessário investir? Não, acho que é muito pobre a região, a nível cultural. É das mais pobres do país. Nós fizemos um estudo na altura das candidaturas da ADG Artes e somos, se não estou em erro, a região do Tâmega e Sousa é a região mais atrasada a nível ponto de vista cultural, sim, a nível de pessoas que vão ver espetáculos por 100 habitantes. É mesmo a região que tem menos a nível nacional, acho eu. Se não estou em erro, posso estar agora aqui a cometer um pequeno erro, mas acho que é mesmo a região que tem menos. E o Vítor consegue explicar isto? Isto é enquadrável ou é justificável com... Eu acho que tem a ver com o desinvestimento total que existe também do Governo Central. Eu acho que isto vem também muito do centralismo que temos em Portugal, que normalmente acontece em Lisboa e o Porto. As cidades maiores têm um investimento maior, Lisboa mais. Lisboa tem quase tudo e o resto do país tem quase as migalhas, mas depois o Porto tem mais do que tem. Também tem mais habitantes, nós compreendemos isso por um certo lado. Por outro, depois, quem pena mais é quem está mais no interior. Nós, de certa forma, estamos no interior. Estamos entre o interior e o litoral. Estamos aqui nesta zona cinzenta, não é? E aí o investimento na sua ótica, Vítor, devia ser reforçado, devia ser, digamos, devia haver um investimento específico para Eu acho que devia haver programas mais específicos, não só na cultura, eu acho que tem que ser em todas as áreas. A nossa zona aqui, ainda por cima, é uma zona que produz bastante, é bastante industrializada. Tem depois essas lacunas todas, mais do cariz social. E isso aí passa muito por investir a longo prazo, não é para investir para as eleições. Não é? Vítor, como é que o trabalho do Vítor é visto por o Vítor é um jovem? Já mais ou menos, já fui mais. Mas não deixa de ser um jovem, e o Vítor, com potencial. Como é que o Vítor tem a percepção de como é que as pessoas olham para o seu trabalho? Isso preocupa-o a Eu forma? não costumo pensar muito nisso, senão acho que já tinha desistido. Não preocupa, portanto. Não, eu faço por gosto, gosto muito do meu trabalho. As pessoas que se deslocam para ver os espetáculos da Jangada gostam muito do nosso trabalho. Na generalidade, quase toda a gente é repetente que vai ver os nossos espetáculos. Depois também temos muita gente nova a ir e a ficar e a querer voltar. Já agora, Vítor, obviamente não agradamos a todos. Isso aí, quem está numa área como a nossa sabe que pode haver sempre alguém que não gosta do nosso trabalho, mas eu tenho que respeitar isso e vivo com isso. começa já a haver muito público jovem. Sempre houve. A Jangada tem sempre muito público jovem. Nós temos um estudo de públicos também, nós fazemos vários questionários nos espetáculos e a nossa faixa etária, até maioritária, é inferior a 30 anos de idade. A maior parte do público que nos vai ver, acho que é inferior a 30 anos de idade. Por isso, sim, nós temos um público bastante jovem, sempre tivemos. Isso tem muito a ver com o investimento que a Jangada Teatro fez e que a Câmara também tem feito ao longo dos anos. Mesmo ao nível daquilo que são estabelecimentos de ensino, as escolas e isso. Sim, também a articulação que existe entre as escolas e a programação cultural que existe, as leituras, os autores que vão às escolas. Nós também vamos às escolas, muitas vezes. As escolas também vêm até nós. Existe de facto uma articulação muito grande. Vítor, são duas questões, estamos mesmo na reta final. Eu sei que o Vítor, aliás, escreveu até na sua página pessoal. O Vítor disse que teve o prazer e estamos a falar de autores, teve o prazer de trabalhar com o António Torrado, que faleceu recentemente. Sim. E eu queria. Estamos a falar de um dos autores, foi o Vítor, suponho que escreveu isto. Um autor que mais originais escreveu para a Jangada, é assim? Acho que sim. Nós trabalhamos nos últimos anos até não temos muito feito isso, mas temos tendência a fazê-lo ao longo dos anos da história da Jangada. Já trabalhamos e já encomendamos vários textos a autores nacionais, como a Walter Ugumem, por exemplo. O António Torrado também foi um deles. O António Torrado, se não estou em erro, escreveu cerca de 5 obras originais para a Jangada mesmo. E por isso que eu acho que foi o autor que escreveu mais para nós. E foi um autor sempre muito querido para nós também. Muito bem. Mais ligado ao universo infantil-juvenil? Mais infantil-juvenil, sim. Ele escreveu só, se não estou em erro, ele escreveu 2 espetáculos para a Jangada. Um que eu não fazia parte da companhia, por isso que eu não tenho bem a certeza, já foi há cerca de 20 anos, diria. Foi o Atirem-se ao Ar. Não tenho bem a certeza se era infantil-juvenil, porque eu não vi esse espetáculo, não sei. E escreveu depois A Boca do Inferno, que não era infantil-juvenil, que foi para adultos. Esse texto era sobre o Dom Afonso Henriques, sobre uma história alternativa de Dom Afonso Henriques, a partir de um historiador, de uma teoria de um historiador,
que disse que Dom Afonso Henriques provavelmente não era o filho da pessoa que nós pensamos que era, houve ali umas coisas, pronto, e ele escreveu depois um texto a partir dali, que foi encenado na altura pelo José Carretas, e acho que foi o único texto que ele escreveu que não era para a infância, os outros todos foram. O Vítor, há instantes, disse-me que, portanto, a João Gata vai de alguma forma trazer novamente ao palco a peça Pedro e Inês, é assim? Sim, não aqui em Lousada, agora vamos fazer em Chaves e em Leiria. Esperamos fazer em Lousada, nós não tínhamos auditório quando estreamos em Ponte de Lima, o espetáculo, e depois não podemos fazer mais, houve o fecho de teatros, houve tudo, agora já voltamos a fazer, temos feito o Pinóquio, fizemos agora o Shakespeare Jantou em Minha Casa e vamos repor novamente esse espetáculo que esteve praticamente encostado, mas gostamos muito dele também. Vai ser uma reposição, digamos. Não? É uma reposição que é quase uma novidade. Em Lousada vai ser uma novidade, certamente. Nunca o fizemos. E esperamos fazê-lo em breve. Tanto esse como a Shakespeare Jantou em Minha Casa. Vítor, foi um prazer. O nosso tempo esgotou-se, como te lhe dito. Foi um prazer tê-lo no Cultura com Norte, nos estúdios Novo um Canal. Igualmente. E foi um privilégio trocar aqui algumas impressões, não só ligado àquela que é a sua, digamos, a sua disciplina mãe, que é o teatro, mas também perceber um pouco a sua ligação aqui ao universo do cinema. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer pelo mais uma convite. vez. Muito obrigado. Aproveito para me despedir dos telespectadores. Boa noite, protejam-se. Novo um canal, sempre novo, sempre seu.